Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouco acerca do relatório final e do banner, que são algumas das etapas aí que faltam para vocês concluir a disciplina de projeto integrador. Lembrando que o banner vai ser uma etapa importante porque vocês vão utilizar ele na apresentação do seminário. Antes de falar mais, eu passo a palavra para o nosso professor coordenador, o professor Valtuir, para que ele dê os encaminhamentos. É isso aí, eu estava aqui atento, realizando outras tarefas concomitantes. A gente que trabalha com home office, com atividade de educação à distância, acaba fazendo 1000 coisas, 2, 3, 4 delas ao mesmo tempo. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer nesta aula, em que vamos tratar, né, da formalização, tanto do banner quanto do relatório final, que são dois instrumentos essenciais para nós fazermos a comprovação de que nós conseguimos atingir o objetivo e temos evidências para comprovar, para quem quer que seja, em que o projeto integrador cumpriu a sua missão, que foi fazer a intervenção junto à comunidade com atividades extensionistas. Antes de falar disso, que o Paulo vai tratar muito bem, pormenorizado, de cada item e de cada etapa e de cada data que a gente vai ter, porque a nossa data, nosso calendário vai ser bem apertado, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Quero parabenizar a todos vocês. Fique registrado na nossa aula a alegria em que nós, professores, nós, tutores, sentimos ao ver as evidências, ao ver os compartilhamentos de vocês, a Thalita e o Emerson. Eles compartilharam muita coisa boa que vocês fizeram nas redes sociais e também nos grupos que nós temos aqui de alinhamento da disciplina. O meu coração se encheu de alegria ao ver que vocês compraram a nossa ideia lá no começo, quando a gente propôs as atividades extensionistas, foram a campo e fizeram valer aquilo que nós falávamos, que nós estávamos dando a vocês, em nome da universidade, uma procuração em branco. Felizmente, e com muito empenho dos tutores, aí eu quero fazer um adendo à Thalita e ao Emerson, que eu entendo que eles foram importantíssimos na ponta aí, que são eles que estão no dia a dia, vivenciando as dificuldades e as intempéries que ocorrem na realização de qualquer tipo de atividade. Nós, da administração pública, a gente tem que estar predisposto e disposto a trabalhar com o inesperado. No planejamento fica tudo muito perfeito, mas quando a gente vai a campo, vai realizar uma ação, nosso planejamento estratégico na gestão pública, muitas vezes nós temos que lidar com o imprevisto. Teve gente que cortou o pé, que teve que levar as pressas para o médico, né, que eu fiquei sabendo, né? Então, assim, os meus sinceros agradecimentos, em nome da universidade, por terem aceito o desafio e por estarem onde estarem, cumprindo com o papel de vocês de desenvolvedores, de interlocutores entre a comunidade e a universidade. Deixo meu carinhoso agradecimento ao nosso tutor online, professor Felipe, que vai ter um trabalho muito grande, ainda maior daqui para frente, na orientação de vocês, na construção e reconstrução, tanto do banner quanto do relatório final. E, por último, e não menos importante, meu agradecimento ao meu parceiro de disciplina, professor mais que auxiliar, Paulo Henrique. Obrigado, Paulo, pelo zelo que você tem, pelo compromisso que você tem, não só comigo, enquanto professor que trabalho com você, com o Felipe, com o Emerson, com a Thalita, mas com a universidade a qual você pertence. A gente entende que você é um gestor público nato e você tem muita habilidade também para trabalhar com a diversidade. E eu quero te agradecer por essa parceria e pelo comprometimento que você tem. É importante a gente estar falando do nome de todo mundo, agradecendo, porque isso aqui é um grande jogo de xadrez. E cada peça é importante. Como diz o professor José Fernando, nosso coordenador, todo aluno importa. Então, todo professor, todo tutor importa. Porque sem uma equipe alinhada e coesa como essa, gente, pode ter a maior boa vontade do mundo do outro lado. Se não tiver sintonia e alinhamento, a gente não consegue chegar muito longe. De antemão, já fiz os agradecimentos, retorno a palavra para o professor Paulo.
Obrigado, professor Valtuir, eu agradeço as palavras, né? Eu acredito que tanto os alunos quanto nós da equipe nos sentimos mais motivados quando recebemos também feedback de pessoas que admiramos como é a sua pessoa. Então, muito obrigado aí pelas palavras e queria também externar a minha gratidão a vocês, alunos, nas palavras do professor Valtuir, porque também fiquei muito feliz vendo o material de vocês, vendo os vídeos que vocês fizeram, todas essas ações, como que vocês engajaram uma comunidade, como que vocês mobilizaram aí nas regiões de vocês. Eu tenho certeza que, para além da nossa disciplina, né, que vocês estão aqui também para lograr êxito enquanto gestores públicos em formação, mas, para além disso, eu tenho certeza que vocês deixaram um legado aí na comunidade de vocês. Então, isso é muito importante e é assim que nós vamos impactar as futuras gerações. Então, meu muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou estar compartilhando a tela com vocês aqui agora, no slide da nossa aula. Eu quero informar que esse slide, caso vocês queiram passar por ele, reler, ele está disponível na rota da aula nova. Então, se vocês quiserem entrar agora na plataforma aba, aí no Alt Tab, no computador, e baixar o slide para vocês ir acompanhando, podem ficar à vontade. Eu vou colocar aqui também espelhado, e eu só preciso que vocês me avisem se vocês estão vendo, e se tiver tudo ok, vocês me avisem aqui. Perfeito, professor. Está tudo certo? Peraí, deixa eu só parar a apresentação, que a ideia não é mostrar o cronograma ainda para não gerar confusão. Eu acredito que assim vai ficar melhor. Aí agora. Vocês estão vendo aí? Tá vendo, professor Felipe? Tranquilo. Certo. Bom, pessoal, projeto extensionista integrador é nossa disciplina. O professor Valtuir falou com vocês agora, nosso professor coordenador, e aqui a gente começa com algumas datas importantes, tá? A primeira data importante que vocês têm que ter em mente é com relação à postagem do banner. Então, o que a gente vai explicar aqui hoje, vocês vão ter que fazer a primeira postagem ali no dia 2, que é o banner. E o relatório final, vocês só vão postar lá no dia 30 do 10. Ou seja, mês que vem. Vejam aqui que vocês têm muito mais prazo para o relatório final do que para o banner. Contudo, é como o professor Valtuir sempre fala, se vocês fizerem o relatório final, o banner está pronto. Porque todas as informações que vocês precisam para o banner, vocês vão colocar no relatório final. A diferença é que o banner vai ser um pouco mais resumido, vai ser um pouco mais topificado. Então, vocês vão colocar mais em tópicos. Por quê? Porque o banner é aquele material que vocês vão imprimir, né? Depois a gente passa as medidas certinhas para vocês, e vocês vão levar na gráfica, e ali vocês vão fazer a impressão, e no dia do seminário vocês vão estar apresentando, certo, pessoal? Então, é muito importante que vocês façam ele um pouco mais resumido que o relatório final. Mas, se vocês fizerem o relatório final, quem tem mais informação tem menos. Essa é a lógica, certo? No dia 16 do 10, nós vamos ter um Meet ao vivo, como nós estamos tendo hoje, para a gente passar e fazer alguns alinhamentos acerca do seminário. Que seminário que é esse, professor? Esse é o nosso seminário com aquela temática que nós falamos lá no início do semestre, planeta água, essa cultura oceânica que nós vamos fazer na Semana de Ciência e Tecnologia. E esse seminário vai acontecer no dia 20 e 21 do 10, certo, pessoal? E a coordenação já nos passou as datas de qual será o dia que vocês, da turma de Projeto Extensionista Integrador 1, vão estar apresentando. No dia 21 do 10, é o pessoal de Projeto Integrador 3. E no dia 22 do 10, vocês vão apresentar. E no dia 20 do 10 é a abertura. Aqui ficou um pouco errado o slide. Eu peço até desculpas, né? Provavelmente ali na edição, o pessoal que elabora o material acabou que não colocou 22 do 10. Mas a coordenação já passou a data. Então, anotem a data de vocês. A data que vocês vão estar apresentando é dia 22 do 10, certo? Projeto Integrador 1, dia 22 do 10. E no dia 21 do 10, os colegas de vocês de Projeto 3. E no dia 20 do 10 é a abertura oficial da Semana de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer em toda a Unitins, aí no polo de vocês, aqui no Campus Palmas, em todos os outros polos, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente essas datas, porque é esse dia que vocês vão fazer aquela questão que o professor Valtuir sempre fala, que é devolver à sociedade, apresentar os resultados de todo esse trabalho duro que a gente sabe que vocês tiveram, toda essa mobilização, todo esse planejamento, ali naquele momento que vocês vão apresentar para as pessoas ali presentes, para as comunidades que vão ser convidadas a estar nessa semana, e também, claro, para os acadêmicos e para todo o corpo docente da universidade, administrativo, enfim, vai ser um momento de festa,
mas também o momento de demonstrar resultados, demonstrar os impactos. E é através desse banner que nós vamos explicar hoje que vocês vão estar fazendo isso, tá? Então é importante que vocês tenham essa data em mente, dia 22/10 é o dia que vocês vão apresentar. Certo, pessoal? Se ficar alguma dúvida com relação às datas, podem procurar os tutores presenciais de vocês, professor Emerson, professora Thalia, no caso de Campos Lindos, professor Emerson, no caso de Arapuama, ou professor Felipe Magno, que está aqui também na aula, que é o nosso tutor à distância, ou a mim, ou o professor Valtuí, ou através do Fórum Geral de Dúvidas na plataforma ABA também. Tudo bem? Bom, por que a gente vai começar com o relatório final? Porque, como eu falei anteriormente, se vocês fizerem um relatório final, o banner vai estar ok. E aqui eu já vou fazer uma outra correção. Aqui está falando que o template está na rota da aula 10, mas, na verdade, nós já temos esses dois templates disponíveis na rota da aula 9, que já está disponível para vocês. Então, na rota da aula 9, tanto o template do banner quanto o template do relatório final já está lá, tá, pessoal? Só para elucidar esse ponto aqui. Bom, vamos lá. Para preencher o relatório final, vocês vão começar com algumas informações que vocês já possuem, como, por exemplo, o nome completo dos componentes do grupo. Então, vocês vão pegar o template lá, que é aquele modelinho padrão, vocês vão começar, então, a preencher. Neste sentido, vocês vão colocar o nome completo de todos os componentes e qual é a modalidade de intervenção. Qual que é a modalidade que vocês vão colocar? A mesma que vocês utilizaram na versão final do plano de trabalho de vocês e que vocês aplicaram na execução. Foi roda de conversa, foi mutirão, foi conscientização, foi panfletagem, etc, etc. São essas as modalidades e aqui não cabe mudança, aqui vocês só vão trazer do plano de trabalho da versão final e colocar aqui, certo, pessoal? Da mesma forma, o outro tópico, título da ação de extensão. O mesmo título que vocês já definiram na versão final do plano de trabalho. Então, percebam que, até o presente momento, são informações que vocês já possuem, certo? Posteriormente, introdução e justificativa. Aqui, pessoal, é aquela mesma introdução e justificativa que vocês já colocaram na versão final do plano de trabalho de vocês. Aqui eu faço um parênteses, porque em algumas versões finais de plano de trabalho, nós sugestionamos que vocês adicionassem a questão do diagnóstico que vocês fizeram para embasar a justificativa da ação, porque é importante, vocês fizeram um diagnóstico, então é interessante que vocês coloquem na introdução. Então, se vocês quiserem trazer uma maior riqueza de detalhes, podem adicionar aqui na introdução também, mencionando que vocês perceberam tal demanda, etc, etc. Como muitos grupos já colocaram na metodologia, de maneira bem resumida, a gente pediu para detalhar um pouco mais. Acho que é bacana vocês colocarem aqui para, no dia da apresentação, vocês explicarem um pouco melhor como é que foi. Mas se vocês não quiserem colocar aqui, vocês podem colocar também no relato, que a gente vai falar mais à frente, porque lá vocês vão detalhar, inclusive, essa parte de metodologia, tá? Mas é importante vocês darem uma pincelada aqui, mais num tom de justificativa. Mas sigam a versão final do plano de trabalho de vocês, e a gente também já colocou aqui no slide. Utilizem a mesma contextualização e justificativa da versão final do plano de trabalho. Então, até o presente momento, vocês estão percebendo que você já tem essa informação, é apenas pegar e passar para cá. Da mesma forma, os objetivos geral e os objetivos específicos, que são aquele objetivo geral que vocês colocaram, que externaliza, que demonstra aquele propósito global do projeto, aquele exemplo da escadinha que eu sempre falo, e os objetivos específicos, e os objetivos de desenvolvimento sustentável que vocês já colocaram no trabalho de vocês também. Então, vocês vão pegar esses mesmos objetivos, geral, específico e os ODS, e vocês vão estar colocando no relatório final todas essas informações que vocês já têm na versão final do plano de trabalho, certo? Então, até aqui em objetivos, vocês já têm todas essas informações. Então, é muito tranquilo e vocês vão conseguir fazer isso de maneira muito rápida, certo, pessoal? A partir daqui, vocês vão ter que mas apresentar novas informações para fins de comprovação da execução da atividade de vocês. Então, o primeiro tópico que vocês vão ter que fazer isso vai ser no relato detalhado da ação realizada. Aqui eu já abro um parêntese, porque tem muitos grupos que colocam aqui nesse relato detalhado, a ação ocorreu tal dia, tal horário, e nós falamos sobre isso, ponto. Vejam que esse não é um relato detalhado da ação, vejam que esse é um relato bastante
resumido da ação. A ideia não é essa. A ideia é que aqui vocês coloquem um relato mesmo detalhado da ação, de tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu. Vocês vão contextualizar o que foi feito de forma clara, qual horário que começou, qual foi a metodologia que vocês utilizaram, as estratégias escolhidas ali no dia da execução dessa atividade, qual que foi a data, onde é que foi o local, quem que estava presente, se tinha algum professor convidado, algum docente, alguma autoridade, etc. Se, por exemplo, quem fez plantio de mudas, às vezes teve cobertura da mídia, se não teve, enfim, vocês vão detalhar como é que foi essa execução prática, vocês vão descrever mesmo como que cada etapa foi conduzida, enfim, quais que foram os recursos utilizados, por exemplo, quem fez plantio de muda, qual tipo de espécie de muda você plantou lá, teve grupos que depois voltou para regar as mudas, enfim, você pode detalhar mesmo aqui no relatório final. No banner vai ser um pouco mais resumido, mas aqui vocês não precisam ter dó de escrever, não. Podem escrever, detalha tudo que aconteceu, né, no dia da ação, no dia da realização da ação. Então, é muito importante que vocês façam isso, tá? Lembrem-se das informações cruciais, local, data, hora, quem estava, como é que foi a abertura, como é que foi ali no meio, como é que foi o fechamento. Então, assim, essas são informações cruciais e vocês podem detalhar bem, não precisa de ser resumido aqui. Lá no banner, sim, vocês vão pegar essas informações que vocês construíram aqui e vocês vão resumir. Mas aqui vocês podem discorrer bastante, não tem problema, certo, pessoal? Então, é muito importante que vocês detalhem bem, porque isso aqui, esse relatório final, além de, claro, ser um item que será avaliado pela equipe, então esses critérios vão ser olhados, vão ser verificados. Para além disso, é um documento que comprova a execução, que comprova a realização dessa ação. Então, é muito importante que vocês detalhem bem. Eu estou batendo nessa tecla porque, como eu falei no começo, muitos grupos colocam ali 2 parágrafos, né, em outro semestre, não é o caso de vocês, porque eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso, né? Eu tenho certeza disso. Então, assim, é o caso de vocês mesmos detalhar, tá, pessoal? Então, lembrem-se do professor repetindo e repetindo isso, porque a gente quer mesmo que vocês enriqueçam de detalhes essa etapa. Então, de todas essas etapas que nós já falamos do relatório final, essa foi a primeira que vocês realmente tiveram que construir informações. Lembrem-se disso. O restante vocês estão puxando ali da versão final do plano de trabalho. Tá? Dando seguimento, vocês têm a questão dos resultados alcançados. Que resultados alcançados são esses? A gente tem os resultados qualitativos, né? E aqui nesses resultados qualitativos, eles vão refletir bastante naqueles resultados esperados que vocês tinham em mente, né? Os resultados quantitativos serão os resultados que vocês podem colocar em números, né? É um pouco mais fácil de explicar. Então, vocês vão apenas colocar quantos discentes estavam envolvidos. 1, 2, 10, não tem mistério. Quantos docentes? Coloquem. Quantos técnicos? Se tiveram, se não tiveram, vocês podem zerar. Número de pessoas da comunidade externa e, claro, a somatória com o número total de participantes. Então, esses são os resultados quantitativos. E aqui, eu abro um parêntese, porque vocês não precisam se sentir pressionados pela quantidade de pessoas que esteve na ação de vocês. Se vocês fizeram uma ação e tiveram ali 3 pessoas, 2 pessoas, 20 pessoas ou 100 pessoas, para nós, enquanto professores, e para o fim que se propõe a atividade extensionista, o impacto ele é tão importante quanto, porque a ideia não é volume. Claro que se tem mais gente, você consegue uma abrangência maior. Mas se você trouxe poucas pessoas, mas essas pessoas foram impactadas, também é muito bacana, também é muito satisfatório. Então, você pode colocar as informações aqui tranquilo, não precisa se acanhar quanto a isso. Certo, pessoal? E, claro, aqui nos resultados qualitativos, a gente vai descrever mesmo quais que foram esses resultados alcançados. Então, se o grupo ele queria conscientizar acerca de determinada temática ambiental, você vai colocar aqui que durante o plantio de mudas foi falado com a comunidade acerca de tal resultado e acredita-se que essa comunidade passou a entender melhor a importância das matas ciliares, por exemplo. Né? Vocês vão mencionar aqui uma série de resultados que vocês já colocaram ali na versão final do plano de trabalho de vocês, que são os resultados que vocês esperavam alcançar. Aqui vocês vão colocar se de fato vocês alcançaram esses resultados. Então,
a primeira dica que eu dou para preencher esse campo é: deem uma olhada em quais são os resultados esperados lá no plano de trabalho, na versão final que vocês apresentaram. Porque se vocês lá atrás esperavam alcançar aqueles resultados, você tem que falar aqui se esses resultados foram alcançados, tá? Então, coloquem a questão de compreensão dos participantes externos, se eles compreenderam a informação, né? A questão do engajamento, se vocês perceberam que houve engajamento em determinado assunto, em determinado conteúdo que vocês transmitiram ali durante a panfletagem, durante o mutirão, durante a campanha de conscientização, durante a roda de conversa, durante a palestra. É aqui que vocês vão colocar essa percepção do público, né? Os pontos positivos, destacando isso na maneira que vocês perceberam ali durante a execução da atividade, porque posteriormente também muitos grupos colheram feedbacks e conversaram com os participantes. Então, vocês têm uma noção, né, da execução, de se as pessoas compreenderam a mensagem que vocês quiseram passar, dentre todos aqueles resultados esperados que vocês tinham antes. Então, é aqui que você vai colocar os resultados escritos e aqui os resultados numéricos. Alguma dúvida com relação a essa parte, pessoal? Bom, lembre-se, podem levantar a mãozinha, tá? Fica 3 casinhas para a esquerda do lado do botão vermelhinho de sair a chamada. Então, se você quiser tirar uma dúvida, você pode ficar muito à vontade para fazê-lo, tá, pessoal? Dando seguimento aqui, vocês vão colocar a questão das dificuldades que vocês encontraram. Então, que dificuldades são essas? São as dificuldades que vocês, porventura, encontraram durante toda a execução da atividade extensionista de vocês. E como é que vocês fizeram para sanar isso, né? Então, aqui, vocês podem colocar pontos negativos da ação de extensão e, é claro, se vocês quiserem dar sugestões de melhorias, também vocês podem colocar. Então, em resumo, se o seu grupo teve dificuldade na parte, por exemplo, vamos pensar aqui em uma possível dificuldade encontrada. Vamos lá. Eu tentei convidar determinado público-alvo por meio da estratégia que eu adotei na metodologia. Então, você pensou em uma metodologia de convidar as pessoas lá no plano de trabalho de vocês. E quando vocês foram colocar essa metodologia em prática, posteriormente à versão final, não dava mais para mudar. Mas vocês se depararam com determinada barreira ali que não estava dando legal para vocês convidar o público-alvo. Então, alguém do grupo, ou o grupo como um todo, pensou, e se a gente fizer isso aqui? Vejam que aqui você tem uma dificuldade que vocês encontraram, né, durante a execução, e alguém ou o grupo inteiro propõe uma solução. Então, a gente quer que vocês peguem isso e coloquem aqui. Aí vocês me perguntam, professor, pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma. Aqui no relatório final, vocês podem detalhar bem em todos esses campos, tá? A diferença para o banner é que vocês vão ter que usar mais palavras-chave. Se vocês colocarem muitas informações, vocês vão ter que colocar mais tópicos para vocês apresentarem, porque como se trata de uma apresentação ao público, vocês não podem ficar lendo o tempo todo, né? Então, se tiver um textão ali, não é a ideia durante um seminário. Mas aqui no relatório final, vocês podem colocar textão, porque aqui a gente vai ler. A ideia é basicamente essa. Certo? Conclusão com base no que foi desenvolvido. Bom, aqui vocês vão fazer uma análise crítica da ação, da atividade extensionista de vocês, né? Como é que foi a contribuição para a formação de vocês, alunos, membros do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, né? Enquanto estudantes de gestão pública, claro, e qual foi a contribuição que vocês acham, que vocês perceberam para o desenvolvimento da sociedade ou dessa comunidade que vocês fizeram, né? Vocês fizeram a execução do plano de trabalho. Então, é mesmo refletir como é que essa atividade extensionista, como é que essa atividade que nós executamos, ela contribuiu para mim, enquanto acadêmico de gestão pública, e também para aquele público-alvo, para aquela sociedade ali, para a sociedade de Arapoema, para a sociedade de Campos Lindos. Quais que foram os conhecimentos agregados? Quais que foram, né, esse valor de experiência para a vida acadêmica e formação pessoal de vocês? Então, aqui vocês realmente vão fazer uma análise crítica acerca desse impacto que vocês perceberem enquanto estudante de gestão pública na vida profissional de vocês, né? Esse amadurecimento, essa percepção da realidade social, nesse senso de responsabilidade, o que mudou, né, em vocês antes e depois da execução dessa atividade extensionista, né?
quais que foram os novos conhecimentos adquiridos enquanto futuros gestores públicos ali, né? Desenvolveram alguma habilidade, né? Por exemplo, eu não conseguia falar em público e aí eu quebrei essa barreira e aí agora eu consigo falar em público, né? Eu desenvolvi essa habilidade de comunicação, ou eu desenvolvi uma habilidade de liderança aqui, né? Ou a gente melhorou em questão de trabalho de equipe, também é uma habilidade de trabalho de equipe e que é muito importante na gestão pública, né? Enfim, até mesmo empatia, enfim, são habilidades, né? Conhecimentos, amadurecimento de vocês enquanto futuros gestores públicos e, claro, os impactos sociais, né? Esses benefícios aí para a comunidade, como é que vocês acham que impacta. Então, em resumo, vocês vão colocar essas informações aqui na conclusão, com base no que foi desenvolvido. Se vocês baixarem um slide, ou até mesmo o modelo, vai ter essas mesmas dicas aqui para vocês. Então, quando vocês forem preencher, vocês vão lembrar, né, dessas palavras-chave e com certeza vão lembrar também do que eu estou falando aqui. Então, vejam que até o presente momento, vocês, né, só para a gente recapitular, do título, né, da identificação, título, objetivos, vocês já têm as informações. Então, vocês têm alguns campos que vocês já têm e o relato detalhado da ação, resultados, né, quantitativos e qualitativos, dificuldades encontradas e conclusão com base no que foi desenvolvido, são campos que vocês vão preencher com lastro, né, nessas orientações que a gente está passando aqui nessa aula. As referências bibliográficas, eu fico muito feliz porque, né, a gente fez aquele reforço naquela aula prévia, né, do plano de trabalho a pedido dos tutores. Nós demos algumas dicas, o professor Felipe passou um material de referência e vocês estão bem craques nas referências, né? Claro que tem algum outro ajuste, mas vocês vão, né, replicar aqui as referências que vocês utilizaram ali na elaboração do plano de trabalho de vocês, as informações que vocês utilizaram acerca, por exemplo, dos rios voadores, né, que a gente passou uma série de materiais, e vocês também já tinham, vocês vão ter que, novamente, referenciar aqui, porque, como se trata de um trabalho acadêmico, é sempre importante vocês lembrarem que precisa ser referenciado todas estas informações. Certo, pessoal? E aí, por fim, o nosso querido relatório fotográfico, né? Esse relatório fotográfico é aquele registro de fotos que vão comprovar a execução, a ação executada, né? E aí é importante aqui eu chamar a atenção, porque na aula prévia de orientação que a gente passou, antes de vocês executarem, nós falamos, tirem bastante fotos, tirem fotos do começo, tirem fotos do meio, tirem fotos do fim, tirem fotos dos convites. Então, aqui você pode colocar os convites que vocês utilizaram, vocês podem colocar aqui as fotos da ação de vocês, vocês podem colocar aqui os prints dos relatórios de presença, né, os feedbacks, enfim, vocês podem colocar aqui todos os registros que evidenciem a execução da atividade extensionista. Claro que vocês precisam colocar em cada fotografia legendas com data, ou seja, a data da fotografia, o nome da atividade, né, o nome do que aquela foto ali está representando, né? Então, se tiver um pessoal ali fazendo plantio de mudas, por exemplo, você vai colocar o nome ali, foto 1 ponto, plantio de mudas, entendeu? E o local de realização, Rio Manuel Alves Grande, ou, né, onde vocês colocaram a palestra, colégio tal, enfim. Então, toda fotografia precisa dessas 3 informações: data, nome da atividade e local de realização. Certo, pessoal? E aqui vocês podem me perguntar, professor, quantas fotos eu posso colocar? Eu acho assim, você não é ideal que você coloque aqui 200 fotos, 100 fotos, porque são muitas fotos. Vocês podem fazer uma seleção das melhores fotos e colocar aqui em torno de 10, 15, 20, até 30 fotos, né? Que evidenciem, né, toda a execução dessa atividade extensionista de vocês durante o dia, lá, o início, o meio, o fim, o momento de divulgação que vocês também foram divulgar, enfim, todos aqueles momentos chaves que vocês registraram ali do grupo de vocês, colocando essas informações. Lá no banner, vocês vão ter que fazer um filtro um pouco maior, porque vão caber um pouco menos de fotos. Então, assim, lá no banner, vocês vão perceber que a gente vai ter que resumir todos esses campos. Mas aqui no relatório final, podem colocar mais fotos, não tem problema, tá? É claro, faça um filtro também de fotos bem enquadradas, né? Às vezes a gente tira várias fotos, temos fotos que ficam embaçadas,
tem foto que fica fora de ângulo, essas fotos vocês podem descartar, deem preferência para fotos que vocês julguem estar melhores, mais bem enquadradas, porque esse relatório serve de comprovação, é um documento que a instituição vai guardar que comprova a execução. Então, né, pensa você daqui algum tempo, alguma pessoa vai verificar esse documento, por qualquer razão que seja, e tem umas fotos embaçadas que ninguém consegue entender. Esse não é o propósito. Então, façam uma seleção de fotos, mas podem colocar aqui uma quantidade um pouco maior de fotos do que vocês poderão colocar no banner. Não existe uma regra específica, né? Então, é a questão dentro dessa margem que eu mencionei para vocês mesmos. Então, aqui a gente termina o relatório final. Vejam vocês que o relatório final não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que vocês... que vai sair tanto da zona que vocês já estão acostumados a trabalhar em projeto integrador. São informações que ou vocês já têm elas prontas, ou vocês já têm elas na cabeça. Quando eu digo isso, é por quê? Porque as informações iniciais, vocês têm elas prontas na versão final do plano de trabalho. E esses outros 4 ou 5 campos, me recordo certinho, vocês já têm na cabeça, porque vocês participaram da execução da atividade extensionista. Então, vocês sabem a conclusão com base no que foi desenvolvido, essa análise crítica que eu mencionei. Vocês sabem quais foram as dificuldades encontradas e como é que vocês pensaram. Vocês sabem quais foram os pontos negativos. E, claro, vocês sabem quais as sugestões de melhorias que vocês podem querer dar. Vocês sabem quantas pessoas estavam presentes. Enfim, etc, etc. Falta apenas que vocês tirem, né, do conhecimento que está com vocês e passem para o papel. E aí aqui, se o professor Valtir quiser fazer alguma complementação, professor Valtir, eu não sei se eu me esqueci de algum... Quero. Eu prometo não me delongar, até porque você foi muito pontual na sua explicação, e a dificuldade ela vem mesmo na hora em que a gente está construindo o relatório. São duas ponderações que eu queria deixar com relação ao relatório. Primeiro, existe uma língua portuguesa formal. Existe uma língua padrão, que é a língua portuguesa. Eu entendo que nem todo mundo tem habilidade de usar corretamente o vernáculo oficial nosso, a língua portuguesa. Mas, para isso, existem ferramentas à disposição de vocês na internet que faz essa correção ortográfica, gramatical e que faz a correção de coesão textual. O próprio Word tem uma abinha lá, uma ferramentazinha lá, que é de correção ortográfica. Então, levem a sério, sejam sérios na escrita desse relatório na hora de mandar para a gente. Façam uma revisão. Não me vão mandar um trem todo malajambrado, mal feito, desconfigurado, porque isso demonstra falta de respeito com quem está lendo o seu relatório. Eu estou dizendo isso e nesse tom, porque nós já recebemos tanto trabalho mal feito, sem zelo, sem cuidado, que, assim, se tivesse mandado para mim um papel de jornal amassado, era melhor que aquele relatório. Então, assim, vamos ter um cuidado com o material que vocês estão produzindo. Eu entendo que nem todo mundo é versado em tecnologia, em formatação, em língua portuguesa. Peça ajuda aos colegas, peça ajuda à internet. Façam algo bem feito, bem caprichado. Essa é a primeira observação. A segunda observação, o relatório é para quem não teve no dia a dia na sua ação. Por mais que a gente tenha visto uma foto ou outra, a gente tenha lido o plano de trabalho de vocês, a gente não viveu o dia a dia do relatório de vocês. Então, façam um relato para que quem não conheceu a sua ação, não acompanhou nenhum momento da sua ação, nem quando os tutores orientaram, nem quando vocês assistiram o Meet ao vivo aqui, nem quando vocês conversaram aí com o tutor presencial. Façam algo para que quem está de fora consiga ler o documento e entender perfeitamente com as evidências. Por isso que chama-se relatório. É um relato. E nós, na gestão pública, vamos o tempo todo trabalhar com evidência. O tempo todo trabalhar com relatório. Eles entraram no curso Tecnológico de Gestão Pública para serem operadores da gestão pública. Então, vão se acostumando. É relatório atrás de relatório, é para o TCU, é para o STF, é para o MEC, é para todo tipo de órgão, pede para a gente relatório. Então, assim, e quem está do outro lado não tem obrigação de conhecer os pormenores da nossa ação. Então,
sejam bastante caprichosos nesse relatório. A gente tem uma expectativa, ó, como diz o Paulo, lá em cima dos relatórios de vocês. A gente está acreditando muito nesse grupo agora. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Valtuí. Eu acho que esse recado seu foi muito importante, pessoal. Então, assim, é aquele esmero, aquele carinho mesmo, a gente pede para vocês essa dedicação. E aqui no banner, essas dicas do professor Valtuí são tão importantes quanto, porque o seu banner, você vai expor ele para as pessoas que vão passar, né, para os professores que vão ver, para quem vai assistir a sua apresentação. Então, assim, é um documento que vai ficar público ali na hora para as pessoas da comunidade ver. Pensa você se tiver um erro de português, um erro de concordância. Nós representamos a academia, o ensino superior. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos ter esse esmero, esse cuidado, porque isso vai refletir no nosso futuro enquanto profissional. Então, essa fala do professor Walter, ela foi muito importante e complementou bastante a ideia e aquilo que a gente espera de vocês. Claro que os parabéns, eles vieram no início e vocês estão dando show, mas o show vocês precisam continuar dando ele até que vocês finalizem e para a vida profissional de vocês daí em diante. Então, muito cuidado nessa questão de concordância, de ortografia, enfim, nessa questão de gramática, de língua portuguesa mesmo. E aí, por isso, utilizem ferramentas para auxiliá-los se vocês estiverem com dúvidas. Eu não sei como é que escreve isso aqui, não sei se essa concordância está legal. Utilizem ferramentas, a internet tem milhares delas, o próprio Word, como o professor Valtuí bem mencionou. Então, a gente reforça isso porque é muito importante. Bom, para além do relatório final, que é esse relatório, né, esse relato que vocês vão escrever para que quem não assistiu possa entender, né, tudo que aconteceu durante a execução, para quem não vivenciou isso, aqui no banner vocês vão fazer aquele documento que eu mencionei antes, que é aquele documento que vocês vão imprimir e vocês vão levar no dia do seminário, da nossa semana de Ciência e Tecnologia, e vocês vão apresentar para aquelas pessoas que estiverem ali presentes. Com relação a esse seminário, propriamente falando, nós vamos ter uma aula de 16 para dar detalhes de como que vai ser o seminário, como é que vocês devem se portar, etc, etc. Tranquilo, professor Valtuí? Muito obrigado, a sua dica foi show, acho que complementou bastante. A gente entende e fica à vontade, professor. Então, pessoal, a gente tem essa questão do banner. O que é o banner? Vocês vão pegar o relatório final de vocês e vocês vão resumir aqui no banner. Então, por isso que eu falei para vocês no início da aula, se vocês tiverem o relatório pronto, o banner é o de menos. Vejam vocês como é que é o banner, né? O template desse banner está lá na rota da aula nova, vocês podem baixar. Então, vai vir um template, né, do PowerPoint, né, e vocês vão poder editar ele todinho, em todos os campos. Mas vocês já viram, né? Até agora eu pego para mostrar para vocês conseguirem visualizar como que é isso. Mas vamos lá. O banner de vocês vão colocar o título novamente, e aí vocês sigam essas dicas. Título centralizado em caixa alta, Times New Roman. Então, vocês vão escrever em caixa alta, né, em tudo maiúsculo, Times New Roman, centralizado. Embaixo vocês vão colocar fulano de tal da Silva, fulano de tal, fulano de tal Borges, fulano de tal, enfim, nome, sobrenome, que é o nome dos autores, em Times New Roman, em negrito, ou seja, aqui, ó, nesse jeito, em negrito, separado com vírgula, centralizado. Basicamente isso. Posteriormente, ODS, aqui vocês vão preencher o ODS de vocês. 14, tem grupo que tem mais ODS, teve o ODS 8, etc. Vocês vão colocar aqui os objetivos e aqui a modalidade de intervenção. Então, foi palestra. Vocês vão escrever palestra. Entendeu? Foi roda de conversa, foi mutirão, enfim, a modalidade que vocês também já têm. Vocês vão escrever ela aqui, porque quando vocês forem apresentar, vocês vão ler tudo, vocês vão, né, passar todas essas informações para quem estiver assistindo a apresentação de vocês. Introdução e justificativa, da mesma forma que vocês já têm introdução. Introdução breve, seguida de justificativa do trabalho, e aí aquela dica que eu estou dando, preferencialmente tópicos. Então, vocês vão colocar aqui tópicos que contextualizem com palavras-chave, para que quando vocês vejam esses tópicos, essas palavras-chave, essas frases-chave, vocês lembrem da introdução de vocês como um todo e que vocês consigam aqui demonstrar de maneira introdutória a ação, falar acerca da contextualização, da justificativa, né, da importância da ação, nessa parte de introdução e justificativa. Da mesma forma, os objetivos. Aqui vocês vão colocar os objetivos gerais e os objetivos específicos. Lá na versão final do plano de trabalho de vocês, os objetivos já vêm tópicos, então apenas vocês pegam aqueles tópicos e coloquem aqui. Público-alvo, da mesma forma, vocês vão colocar aqui apenas qual foi o público-alvo da ação extensionista, né?
qual foi o público-alvo da ação intencionista, vocês vão colocar aqui. Relato da ação, da mesma forma, né? Relato detalhado da ação. Como eu falei, a questão da metodologia utilizada, data, local, demais informações que evidenciam a concretização da ação. Lá a gente passou a dica para que vocês fizessem isso de maneira bastante detalhada, pode ter muito texto. Vocês vão pegar todas aquelas informações que vocês colocaram lá e vocês vão colocar aqui em forma de tópicos para nortear a apresentação de vocês, tá bom? Então, é bacana. Vocês podem fazer, se vocês não quiserem fazer em tópicos nessa parte do relato, vocês podem escrever um textinho aqui, mais resumido um pouco, que vai estar lá no relatório, porque no relatório vocês podem fazer 4, 5 parágrafos aqui, vocês vão ter que ser um pouco mais resumidos, em razão do espaço que vai ter no banner. Eu vou mostrar o espaço para vocês, deixa eu só ver se eu acho aqui, me dá um minutinho, que eu vou ver se eu acho um banner aqui, só para mostrar para vocês entenderem mais ou menos como é que é o banner, para vocês não ficarem na dúvida acerca do que eu estou falando, tá? Deixa eu abrir aqui na pasta, estou graduado, só um minutinho, estou pegando aqui, abrir. Aqui, bacana. Vocês me informem se vocês estão vendo, tá? Eu vou parar essa apresentação, daqui a pouco a gente volta, deixa eu só apresentar outra coisa aqui. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Programa, slide. Não, deixa eu parar essa apresentação e fazer de novo, que vai dar certo. Conseguiu achar, professor, o banner, o modelo? Eu consegui, mas eu estou com dificuldade aqui, é de colocar ele mesmo. Ele está no PowerPoint, né? Ele está no PowerPoint e não está aparecendo. Deixa eu colocar a tela inteira e você me fala se está aparecendo aí. Está aparecendo? Sim, tá ok. Aqui, pessoal. Só dá um pouquinho mais do zoom. A gente consegue. Isso, tá ótimo. Isso, tá para ver agora? Bacana? Tranquilo. Uhum. Então, pessoal, vocês vejam que aquilo que eu estava falando, ó, você aqui tem um título central, em caixa alta, né? Você tem aqui os membros do grupo, então você vai apagar aqui, você vai apagar aqui, você vai colocar aqui, Paulo Borges, né? Vírgula, esse aqui é meu nome, só para exemplificar, e o nome das outras pessoas. Aqui no ODS, você vai colocar o seu ODS, e agora vejam vocês, ó, esse aqui são espaços que vocês têm para preencher as informações. Então, vejam que vocês não vão ter tanto espaço, mas é importante que vocês contemplem todas as informações relevantes e importantes do trabalho. Então, por isso a gente deve topificar para ficar um pouco mais tranquilo. Então, aqui, só para mostrar para vocês como é que é o banner. Então, esse documento aqui é o que vocês vão imprimir. E aqui no relatório fotográfico, vocês vejam que vocês têm um campo um pouco menor. Então, enquanto lá você podia colocar 10, 15 fotografias, aqui você vai ter que colocar uma, talvez 4 aqui. 1, 2, 3, 4 ou 5, né, dependendo da edição. O relato, o resultado, enfim. Então, só foi mesmo para mostrar para vocês como é que era isso. Agora eu vou voltar lá para outra apresentação, que é o slide, só para a gente dar seguimento aqui na aula, tá, pessoal? Já está quase finalizando, fiquem tranquilos, eu sei que, né, a aula já passou aí de 40 minutos, mas a gente está quase finalizando, é um conteúdo muito importante para o fechamento da disciplina de vocês. Bom, então no relato vocês vão colocar de maneira resumida os resultados alcançados da mesma forma, qualitativos, né, os mais importantes, ressaltando as atividades realizadas, né, se elas foram satisfatórias, todas aquelas explicações que a gente falou, e os quantitativos. Aqui vocês não precisam colocar como está lá, né? Que você tem um campo para cada, aqui você pode colocar mesmo. Na presente ação, tivemos tantas pessoas, tantos discentes, tantos docentes, tantos isso, tantos aquilo, e tantas pessoas da comunidade externa. Então, vocês podem mesmo escrever, né? Seguindo esse modelo. Conclusão com base no que foi desenvolvido, da mesma forma que vocês já fizeram no relatório final, vocês vão pegar as informações de lá e colocar aqui. Claro que, dependendo do tamanho que ficar lá, vocês vão ter que dar uma resumida. Da mesma forma, as referências e, claro, o relatório fotográfico. Aqui vocês vão colocar algumas fotografias. Eu sugestiono que aqui você não coloque fotografias que você pode colocar no relatório, como, por exemplo, a fotografia da lista de presença, ou, né, uma fotografia um pouco mais esparsa. Coloque aqui as fotos, as 4, 5 melhores fotos que vocês tiverem, que mais exemplifiquem a ideia da ação de vocês, né? Se for um plantio de mudas, coloca aquela foto bonita das pessoas plantando muda, ou das pessoas explicando, e das mudinhas, enfim, da beira do rio ali, se for a questão da mata ciliar, enfim,
coloquem fotografias que vocês vão poder, durante a apresentação de vocês, falar, olha que bacana aqui. Ou então, olha aqui, ó, tá vendo essa mata? Aqui não tinha mata ciliar, como você pode ver na fotografia. Por isso era importante. Então, assim, coloquem fotos chaves que vão ajudar, né, a exemplificação de vocês. E, claro, aqui vocês só precisam colocar uma legenda nas fotografias, né? Para a pessoa que lê o banner saber do que se trata. Tá bom, pessoal? Então, assim, em resumo, é isso, tá? É tranquilo. Eu sei que vocês podem estar falando, nossa, mas mais uma coisa. Não, isso aqui é o fechamento. Isso aqui vocês vão fechar com chave de ouro. Isso aqui é um documento que vai ficar nos registros da universidade para sempre e que vai evidenciar a ação, a execução de vocês. E, claro, esse documento também vale nota, tá, pessoal? Esse documento vai compor a nota de vocês na disciplina Projeto Integrado 1, seja o relatório final, seja o banner. Então, assim, em resumo, pessoal, é isso. Tá? Eu vou voltar aqui nas datas importantes, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui agora para reforçar para vocês mais uma vez acerca das datas importantes. Verifiquem que no dia 22/10 vocês vão fazer a apresentação de Projeto Integrado 1 dos seminários da Semana de Ciência e Tecnologia. Então, coloquem essa data na agenda de vocês. Vocês vão fazer a postagem do banner dia 2/10. Então, o banner vocês vão postar quinta-feira da semana que vem. Vocês vão fazer essa postagem, tá? Dia 16/10, nós vamos ter uma aula ao vivo, como essa, para a gente falar um pouco acerca do seminário, de como é que tudo vai acontecer, como é que funciona. Mas nessa altura do campeonato, você já tem que estar com o banner postado lá no dia 2, porque nós vamos fazer a correção desses banners, tá? Nós vamos fazer a correção desses banners e devolver para vocês, para que vocês façam as correções, e depois vocês vão mandar de novo para os tutores, eles vão encaminhar, só para a gente dar uma última olhada, tá tudo ok. Vocês vão imprimir esses banners, né? Aí tem alguns municípios que tem que mandar para fora, outros têm a gráfica aí. E para que tudo isso esteja ok, para que no dia 22 vocês consigam estar apresentando ali na Semana de Ciência e Tecnologia, tá, pessoal? Então, são essas informações. Se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do que foi falado aqui, nós temos um fórum de dúvida na Rota da Aula 9. Tanto esse modelo do banner quanto o modelo do relatório final, vocês têm ele, está disponível na Rota da Aula 9, tanto do Polo de Arapoema quanto do Polo de Campos Lindos. Então, vocês podem entrar hoje e já começar a trabalhar nisso aí, tá, pessoal? É tranquilo. Eu acho que, assim, se vocês não deixar para a última hora, vai ser tranquilo. A dica que a gente dá, e aqui eu reforço essa dica para abrir para as dúvidas, caso alguém tenha, façam um relatório primeiro, depois vocês fazem um banner, porque vocês viram que todas as informações que tem no banner, se vocês tiverem o relatório pronto, é só vocês passar em alguma outra, vocês vão ter que dar uma resumida, uma diminuída para caber no banner. Claro que o relatório vocês só vão postar depois, lá no dia 30/10. Mas o banner vocês vão postar agora, dia 2/10, certo, pessoal? Então, aqui eu abro para dúvidas. Se alguém tiver qualquer dúvida, fica à vontade, né? Em perguntar, levanta a mãozinha, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Alguém tem alguma dúvida acerca do que foi falado aqui essa noite? Professor, boa noite. A dúvida dos alunos, aqui é o Emerson. Se no dia da apresentação, dia 22/10, vai ser para uma banca que vai vir daí, como era antes? Vai ser uma banca que nós vamos montar aqui? Ou nós temos que fazer um evento para expor para a sociedade e estar falando acerca de cada projeto? Professor Emerson, assim, eu vou te dar uma informação aqui, mas eu prometo para vocês que na aula de 16 a gente vai explicar isso tudo de maneira mais concreta e eu já vou pegar essa informação. Mas, se não me engano, esse semestre, os professores não vão sair daqui para ir aí. Vai ser um pouco diferente, tá? Nós vamos ter a Semana de Ciência e Tecnologia em cada polo e as bancas serão formadas aí, nos polos mesmo, em Campos Lindos, em Arapoema, as bancas serão formadas de professores e profissionais daí. Claro que os grupos vão apresentar, sim, para esses professores, esses profissionais, mas também para a comunidade, né? Que é esse evento padrão, que sempre tem mesmo, que a comunidade já vai, que vai também as bancas de professores para esses seminários, tá? Mas essa vai ser uma semana mesmo de ciência e tecnologia, então ele vai ter esse condão, né? Vai ter mais público, etc. Mas eu vou confirmar essa informação, sim, para ter 100%, porque eu não tenho, eu confesso que eu não tenho 100%, mas assim, se não me engano é isso mesmo. Tá, professor Emerson? Eu te confirmo posteriormente no WhatsApp
e também passo para a professora Thalia, para que essa dúvida fique 100% sanada, mas eu acredito que é isso. Certo, obrigado. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, como ninguém tem dúvida, eu acredito que é como o professor Valtir falou, professor Felipe, quando o pessoal começar a escrever, as dúvidas vão aparecendo, né? Eu gostaria, então, de agradecer também a presença do professor Emerson, a presença do professor Felipe, do professor Valtir e a presença de todos vocês aqui nessa aula, né? Pedir para vocês terem esse esmero, esse cuidado que o professor Valtir mencionou, né? Esse carinho com a escrita, porque esse documento ele vai vir para o registro da faculdade e para as pessoas que vão ler. Então, tenham esse cuidado, esse carinho nessa reta final, né? Vocês já estão quase finalizando a disciplina de projeto integrador. A parte mais difícil, né? Vocês já passaram, que é a parte do plano de trabalho, da execução, que a gente sabe que tem toda essa correria. Essa parte vocês já passaram. Então, agora é mesmo vocês relatarem isso e, claro, apresentarem no seminário e na Semana de Ciência e Tecnologia por meio do banner. Certo, pessoal? Então, meu boa noite para todos. Né? Muito obrigado. Eu vou estar parando aqui a gravação. Tchau, tchau. Tenha uma boa noite e bom trabalho aí, tá, pessoal? Bom trabalho aí. Boa noite, Cristina.